Estamos de volta com a nossa entrevista com o candidato ao governo do Amazonas, José Ricardo, do PT. E a gente dá início mais uma vez à nossa rodada de perguntas. Vamos agora à redação da TV A Crítica com a Thea Morel. Candidato, pegando aí o gancho da pergunta da Aruana, né? O senhor falou aí da revisão de contratos, mas a gente sabe que alguns desses contratos seguram alguns serviços aqui no Amazonas. Eu posso citar como exemplo, por exemplo, os enfermeiros do 28 de agosto, que estão há 3 meses sem receber por conta de um contrato de serviço terceirizado, fazem pequenas paralisações, mas não fazem greve porque senão o hospital ficaria sem serviço. Como é que fica esses contratos que não podem ser substituídos assim tão rapidamente e como fazer a revisão de 600 contratos, como o senhor mesmo falou, em tão pouco tempo, já que o mandato é curto? Muito bem, Theo. Em relação aos contratos, o exemplo da saúde, estamos falando de auditoria. A auditoria vai verificar todos os contratos, o que existe de serviço, né, o tipo de serviço, os valores, porque qual é a questão? Você pode ter contratos que os valores estão fora da realidade. Ou você vai romper, ou você vai renegociar. Vai ter contratos que o serviço não existe, esse você vai romper. E no caso da saúde, onde tem a terceirização, eu pretendo chamar concursados, porque o custo de um funcionário público concursado, ele não é tão grande, ele é menor do que hoje que está sendo pago através das empresas terceirizadas. O funcionário, aquele que trabalha na empresa terceirizada, ganha menos, porque é uma empresa que visa lucro. Esse é o interesse. Não dá para a gente utilizar a atividade fim da saúde para alguém ficar ganhando dinheiro no serviço público. Nós temos que fortalecer, né, o serviço público, nesse caso, na área da saúde, para ter continuidade. Nós não podemos ficar sobressaltados, como é o caso da maioria dos funcionários terceirizados, porque eu recebo denúncias constantes, atraso no pagamento, não recolhimento de previdência, o FGTS, ou eventualmente ali a empresa fechou e acabou não pagando ninguém, o pessoal tem que brigar na justiça. É uma situação que não dá para conviver, então temos que fazer isso. Eu vou estar realmente aparelhando no sentido de organizar o seu funcionamento da estrutura e ter pessoas para trabalhar na Controladoria Geral do Estado. Hoje ela existe, mas tem 4, 5 funcionários. Ela tem que ter um papel de verificar todos os contratos, pagamentos, obras, né, e todas as licitações, e com isso você vai verificar não só contratos existentes, como novos contratos que você vai ter que fazer, talvez renovações, e a Controladoria tem esse papel. Assim como o Lula criou a nível nacional, foi um instrumento para combater a corrupção, e o Temer, a primeira coisa que ele fez foi extinguir a Controladoria. Nós vamos estar dando condições para ela poder trabalhar. A outra é a ouvidoria, para ouvir a população. Mas temos concursados suficientes, por exemplo, para substituir os terceirizados? Porque também não dá tempo de fazer concurso até o fim do mandato, né? No caso, nós temos muitos concursados que estão esperando ser chamados. Então, nós temos aí mais de 4.000 concursados que podem ser chamados. Você vai chamando gradativamente. Mas o fato de você ter contratos que precisam ser mantidos, nós vamos fazer a revisão de todos eles. Não é para extinguir e acabar. Eu escutei um candidato falar que ele vai pegar todos os contratos e vai ter uma redução linear, 10%, 15%, para poder ter mais recursos para investir. Não é isso. Isso aí é para manter maracutaias, isso é para manter os esquemas que existem no contrato. Nós vamos olhar os contratos e com isso vai começar a aparecer dinheiro porque tem contrato que o serviço não existe. Ou então os valores estão acima da realidade, portanto tem que ser revisto mesmo, porque senão o dinheiro não dá para o que é necessário. O senhor falou aí em contratos com valores acima da realidade, né? Um contrato que vem sendo constantemente citado aqui pelos candidatos durante as entrevistas é o contrato da Humanizare, né? Que faz a gestão do sistema prisional do Estado, mais de 400 milhões. Como é que o senhor observa esse contrato especificamente, né, levando em conta tudo que aconteceu no sistema prisional do Estado no começo desse ano? E qual seria a sua postura em relação a esse contrato específico, que já é um pouco mais de conhecimento geral assim, sobre a situação dele? Esse é o exemplo de um contrato bilionário praticamente, pelos valores que já foi pago, que precisa realmente de uma urgente auditoria. E no caso do sistema penitenciário, nós temos que também fortalecer o serviço público. Nós temos servidores públicos e é algo que tem que ser planejado para você também ter um corpo técnico para poder fazer a administração do sistema penitenciário. Aliás, esse é um assunto muito complexo, né, que muita gente às vezes não quer nem tratar da questão dos presos e o que fazer.
Mas nós temos clareza que nós temos que trabalhar essa questão dos provisórios, que mais da metade dos presos são provisórios. Então, na medida que você trabalha parceria com a Justiça e a Defensoria para dar agilidade, você diminui os encarcerados e mantém aqueles que não têm jeito mesmo. Então, até o custo para a manutenção do preso. A outra, está na hora de fazer investimentos, e não vai ser eu, num ano e pouco, vou conseguir fazer, mas é algo a ser planejado de investimento no sistema penitenciário para o preso trabalhar, porque isso diminui também o custo da sua manutenção. Aliás, ele tem o direito, está na lei, só que as estruturas que são construídas não contemplam a questão de ter o trabalho, para poder empresas fazerem parcerias. Isso é um caminho para diminuir o custo do sistema penitenciário. Isso é uma orientação nacional, é lei federal, mas não é cumprida a nível de Estado. É algo que tem que ser parte de um planejamento correto para o sistema penitenciário não ficar nessa situação de ser um custo enorme para a sociedade e, na outra ponta, não resolver também. Continua muita gente presa que não deveria e outros que estão soltos deveriam estar presos, né? Mas o senhor acha que o caminho é manter a terceirização ou, de repente, caminhar, né? Claro que não em um ano, mas caminhar para o Estado assumir essa gestão? Eu acho que o Estado ele tem que ter a maioria, né, dos funcionários no sistema penitenciário, como na maioria dos serviços essenciais, serviços fundamentais para a população, na saúde, na segurança. Por exemplo, você vai terceirizar a segurança, a polícia, não existe isso. Você tem que dar condições para a polícia militar e civil trabalhar. Hoje, falta até gasolina para viaturas circularem, porque nessas ações de emergência nós temos que colocar a polícia para poder estar nas ruas. E nós temos que sentar com a Polícia Militar e Civil e começar a pagar, acertar o pagamento dos direitos que eles têm, porque isso cria melhores condições também para o seu trabalho. Hoje o clima não é de desânimo, porque não vê perspectivas por hora. Então nós temos que tratar isso porque a população hoje está aflita por conta do aumento da violência, dos assaltos, dos roubos em todos os ambientes, até dentro das escolas, igrejas, dentro dos veículos, né, de transporte coletivo, que nunca teve tanto assalto. Micaele Cevalho. Cita a questão do desenvolvimento econômico no seu plano de governo. E tem um dos pontos que eu achei interessante, que diz respeito a como promover esse incentivo, principalmente para o comércio, de uma forma geral. E o senhor fala que prevê aí no seu plano de governo incentivo para o comércio com relação ao ICMS. De que forma? Seria reduzido esse ICMS para alguns setores? Esse dinheiro não faria falta? Como é que o senhor pensa em fazer isso? Olha só, em relação à política tributária do Estado, nós temos já os incentivos fiscais do polo industrial e tem alguns outros setores que também sempre pleiteiam incentivos. O comércio, na verdade, ele não tem um incentivo igual ao polo industrial, mas você tem alguns produtos, algumas áreas dentro do setor comercial, por exemplo, a cesta básica. Eu defendo também que a cesta básica ela tenha uma alíquota, se não for de 1%, zero. Por quê? Porque se trata de uma política, inclusive, de segurança alimentar, de acesso à alimentação para a população mais pobre. Nós temos outros produtos que o setor comercial sempre coloca também que precisaria ter uma atenção maior. O setor comercial também cobra condições melhores no ambiente de trabalho, do comércio. Por exemplo, o centro da cidade. Hoje o comércio gasta muito dinheiro com segurança, porque não tem segurança no centro. Na medida que se trabalha a segurança, eles vão ter menos custos, inclusive. Nós temos uma situação gravíssima no centro. As lojas fecham cedo por causa disso. Além do turismo prejudicado, todo o aspecto histórico do centro, obras da prefeitura que nunca terminam. Portanto, é um ambiente degradado, o centro da cidade de Manaus e outras áreas da cidade. E isso atrapalha o comércio. Então, o Estado precisa estar ali presente com ações que possam favorecer a atividade comercial. Muita reclamação que existe em relação à burocracia, em determinadas taxas. Eu estive numa reunião com a CDLM, Clube de Diretores Lojistas aqui de Manaus, e eles colocaram uma série de pontos importantes, inclusive relacionado ao processo de entrada e saída de mercadorias, já que aqui é Zona Franca. Nós somos Zona Franca e, portanto, o comércio importador e até de outros estados sofrem por determinados detalhes em relação a essa política de entrada e saída, de cobrança de ICMS, cobrança antecipada. E eu já me comprometi de sentarmos e discutirmos cada ponto desse e a ver como é que nós podemos fazer com que o Estado garanta sua arrecadação e, por outro lado, o comércio tenha competitividade, tenha as condições. Às vezes não é mudar o imposto, é dar agilidade para que o comércio não perca muito tempo.
na entrada e saída de mercadoria. Leva dias. Nós temos que ajudar a diminuir esse tempo. É esse ganho que o comércio, a indústria, o setor de modo geral da economia ganha. Agilidade. O Estado não pode atrapalhar, tem que facilitar, cobrar o que é necessário, combater a sonegação e usar bem o dinheiro público. É isso que os empresários querem também. Querem ganhar seu dinheiro, querem pagar o correto, querem ter, portanto, as condições adequadas. Vamos estar discutindo isso com toda a tranquilidade. Sou economista, conheço a realidade do distrito, conheço a realidade do comércio e, portanto, temos esse compromisso com esse setor, que gera emprego na nossa cidade. Candidato, toda vez que eu leio um plano de governo, a sensação é de que é um estado imaginário, né? Uma utopia em muitos casos, porque identificar um erro é bastante fácil. O difícil é conseguir resolver isso. E nesse caso específico dessa eleição, a gente tem um tempo muito curto para se fazer tudo, né? Ainda tem essa instabilidade da eleição poder acontecer ou não. Diante disso, no eventual governo petista, o que seria a prioridade? O que vai ser de imediato feito pelo José Ricardo, governador do estado? Olha só, nós temos algo macro que significa transparência. Transparência nos gastos públicos. Hoje o nó está aí. Temos um recurso fabuloso, quase 15 bilhões de reais, 1 bilhão e 600 bilhões só na área da segurança. Mas a pergunta é suficiente ou não é? Dizem que não é. Por que não é? Porque nós não sabemos como esse dinheiro está sendo gasto. Então, os processos para abrir essas informações, de discutir esses contratos, fazer auditorias, da gente poder colocar o recurso e, como se fala uma linguagem mais econômica, otimizar, fazer ele render mais, você discutir os valores que estão sendo pagos para serviços, contratos, obras. Essa é a forma de fazer o dinheiro render mais. Isso precisa ser feito. O medo, geralmente, do pessoal, de um governante que, infelizmente, acaba acobertando corrupção, é não ter transparência. Hoje você vai no site da Transparência do Estado, você vai encontrar valores macro, mas você não sabe quem está fazendo, os detalhes, as etapas, e aí não tem dinheiro que chegue. Então, essa vai ser uma ação durante 1 ano e pouco. Isso vai dar condições para o próximo governador poder fazer muito mais, fazer os investimentos de infraestrutura, que não vai ser possível construir. Talvez você vai ter que concluir alguma coisa, mas a segunda parte do nosso governo, que vai estar paralelo, é exatamente fazer um debate com a sociedade, uma mobilização. É hora de planejar o futuro do nosso Estado, envolvendo a universidade. Eu defendo muito investimento em ciência e tecnologia. Eu quero fortalecer de novo a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAPEAM para a gente trabalhar as pesquisas. Isso é possível com o recurso que já tem, porque elas vão buscar mais recursos e parcerias para o nosso Estado. Nós temos um potencial enorme na área do turismo e temos um potencial econômico em setores como a produção de peixe, que essa é a vergonha da vergonha, essa é a prova que esses governos do Amazonino, do Braga, do Omar e do Melo não serviram para ajudar o povo do nosso Estado. Nem peixe se produz aqui no nosso Estado. Já que você vai num restaurante e vai encontrar o tambaqui, ou de Roraima ou de Rondônia. E eu estive em Parintins dias atrás, e numa feira com muitas bancas de peixe, todo o tambaqui que estava lá era de Roraima. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Por isso que queremos priorizar setor de produção de pescado, turismo, setores importantes que geram muito emprego e que tem um recurso da FTI que nós vamos direcionar para isso. São quase 600 milhões de reais que hoje nós não sabemos como eles estão gastando esse dinheiro. Aruana Brianese. Candidato, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que se dá na prática, ou como é que se dará na prática, essa participação do cidadão na discussão do orçamento, por exemplo. Vão ser audiências, vai ser assembleia, vai ser uma enquete na internet? Como é que é isso na prática, já que o Estado é tão grande e tão diverso? Então, Aruana, muito bem, porque esse é um debate que eu faço desde quando entrei na Assembleia Legislativa e também na Câmara. Eu defendo que o orçamento seja discutido pelo Executivo antes dele ser fechado e enviado para a Assembleia Legislativa. Nós temos 62 municípios no Amazonas. É possível, em cada município, você ouvir os vários setores representativos da sociedade, o setor empresarial, dos trabalhadores, professores, estudantes, religiosos, todos que, a universidade, o IFAM, a UEA, o FAM, onde tem, portanto, discutir o município e aquilo que é de competência do Estado, para definir prioridades.
E a obra que vai ser feita no município, ela tem que ser definida a partir dessa demanda que se percebe da sociedade. Como fazer? Pode fazer audiências, pode fazer reuniões, receber pela internet. Eu vou reativar e botar para funcionar de verdade a ouvidoria do Estado. Ouvidoria, o nome já fala, é para ouvir, é para receber sugestões, receber críticas. Tem que funcionar. Nós estamos na era da internet, então o cidadão às vezes não pode participar de uma reunião, mas ele tem essa possibilidade. Eu vi lá no Rio Grande do Sul, o governo estava fazendo isso também. Lá tem muito mais município do que aqui. Então eles fizeram por regiões, mas receberam muitas propostas, foram contempladas pela internet. É uma forma de você envolver o cidadão na questão do gasto público. Mas a internet lá é um pouquinho melhor do que aqui também, né, deputado? Com certeza. Aqui, essa é uma vergonha também, a internet é um problema, é um gargalo enorme que precisa ser solucionado com investimentos. Eu vi aí a Dilma com o projeto Amazônia Conectada, um empreendimento para levar a cabo de fibra ótica através dos rios, que o Exército está implantando, só que parou tudo com golpe. Nós temos o transporte aéreo, que a Dilma tinha 25 aeroportos programados para serem construídos e alguns reformados, 25, incluindo todos os municípios que hoje não tem nem pista de pouso. Tudo isso acabou com o golpe, com o Michel Temer, com o PMDB. Portanto, nós vamos estar tratando essa questão do orçamento dessa forma. Não vai ser tudo resolvido por ali, mas ao menos o cidadão, ao ajudar a definir que vai ser construída uma escola, ele vai acompanhar, ele vai ajudar a fiscalizar. O erro será menor quando o cidadão está próximo, está junto, e ele se sentir parte, para ele ver que ele precisa ajudar o governo. O governo sozinho não resolve. E a possibilidade de acertar é maior, de usar melhor o dinheiro também. Por isso, o orçamento precisa ser discutido com a sociedade, é o que nós vamos fazer. Candidata, a gente ainda tem pouco mais de 3 minutos para encerrar a entrevista aqui pela TV. Eu gostaria que o senhor falasse do desafio de chegar ao interior do estado. O senhor foi vereador de Manaus, deputado estadual com uma votação expressiva na capital. Ano passado teve uma votação bastante expressiva aqui na capital. E como se popularizar, como se fazer conhecido no interior numa campanha tão curta, com poucos não é recursos? fácil, né? A eleição no interior ela é mais onerosa, mais difícil, tem que ser aéreo. Eu fui em poucos municípios, pouquíssimos, principalmente no entorno de Manaus. Só na região metropolitana? Região metropolitana, Parintins foi via aéreo também, poucos. O deputado Sinésio, que é meu vice, né, também foi em outros municípios, mas nós, na campanha fomos poucos. Mas o deputado e eu, como deputado também, nós já estivemos em todos os municípios, então você tem uma relação também com muitas pessoas e temos muito apoio nos municípios no interior do estado, mas não tivemos tão presente agora na campanha. E eu e o Sinésio somos os candidatos, o Sinésio é o vice, o nosso número é o 13, né? Eu sou muito conhecido como homem da Kombi aqui na capital, por prestar contas do meu mandato em cima de uma Kombi toda semana. E essa prestação de contas, esse contato com a população, essa prática, queremos levar para o governo, né? O sentido da prestação de conta, da transparência. Porque o povo quer ver o político, ele quer saber o que está sendo feito com o dinheiro, quer ver respostas. Então nós vamos levar isso, esse simbolismo, mas essa prática para o governo do estado. Por isso que o Zé Ricardo e o Sinésio, nós estamos juntos, o Sinésio tem vários projetos para o desenvolvimento, ele debate isso constantemente. E eu tenho uma pauta muito grande na educação, que a gente quer dar uma atenção grande aos professores e à estrutura das escolas, mas na saúde, também na moradia, porque nós não temos política de moradia no estado, tem as ocupações, que é uma injustiça, porque hoje não tem um loteamento popular para essa população pobre, e nós contemplamos isso no plano de governo. Você ter uma atenção para evitar as ocupações irregulares, você tem que dar uma alternativa para a população mais pobre. Por isso que eu e o Sinésio estamos juntos e pedindo o voto da população com o número 13. É o Zé 13, é o homem da Kombi. Temos ainda 1 minuto. Eu tenho uma pequena pergunta rapidinho. O senhor apresentou a CPI dos combustíveis, né? E eu queria saber como é que vai ser seu posicionamento em relação à isenção do combustível do diesel. Pois é, eu sou a favor que tenha incentivos para o transporte coletivo da cidade de Manaus, para baratear e diminuir a tarifa de ônibus. É uma injustiça o povo ter que pagar uma tarifa tão cara. Mas está aí o Arthur Neto, que infelizmente, o próprio Zé Melo, que acabaram com tudo isso aí. E a gente vai querer retomar. E é lamentável, porque o povo está sofrendo por conta dessa situação aí. Candidata, a gente ainda tem 40 segundos para suas considerações aqui pela TV. Eu quero pedir o voto, né, da população. Nós temos aí o grupo político que está no poder há muito tempo, né? A Rebeca Garcia, que está aí na Suframa e que criou todo esse desemprego, nunca fez nada, fez parte do governo Temer, né? Ela é uma das responsáveis por essa situação. Da mesma forma, Eduardo Braga e o Amazonino.
Ou seja, se for voltar essa prática antiga, dessa política antiga, nós não vamos ter grandes mudanças. Por isso que a gente pede o apoio para o novo, né? Para uma nova prática, para construir um futuro para o nosso Estado. É o Zé Ricardo e o Sinésio 13. É o Zé da Kombi, é o homem da Kombi, é o 13. Obrigada, candidato, por sua visita aqui no Manhã no Ar, participar da nossa entrevista. A gente vai encerrando aqui pela TV, mas a gente vai continuar ainda no nosso aplicativo, a Crítica Play, no portal acritica.com e também na Rádio Acrítica, né? Então você pode continuar acompanhando a nossa programação por lá. Teremos ainda mais 10 minutos de entrevista e você é o nosso convidado. Lembrando que amanhã a gente encerra a nossa série de entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas. E o último convidado é Jardel Nogueira, do PPL. Eu espero você. Até lá.